Bom dia, povo querido, bom dia, povo alegre do Senhor. Muito obrigado por você estar aí, né? Nós estamos aqui nessa oportunidade, esse início de semana, para mais uma live, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos alegrarmos nele através desta live, né? E eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em Neemias capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 12, que diz assim, ó: E leram o livro da lei de Deus, e declararam e explicaram o sentido, faziam que lendo o povo entendesse. E Neemias, que era o governador, né? E o sacerdote Esdras, que era escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar a porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Muito bem, aqui o texto de Neemias está dentro de um contexto que é o seguinte: o povo estava voltando do cativeiro para sua terra, né? Os judeus haviam sido retirados das suas terras, né? Levados para uma terra estranha, e lá eles ficaram algum tempo. E agora, com Neemias e Esdras, eles estavam voltando para a terra. Já alguns grupos já tinham vindo, né? E já tinha um bom grupo de pessoas ali. Então Neemias está reconstruindo os muros da cidade, né? Ele reconstrói os muros da cidade para proteger. E Esdras começa a fazer um altar de adoração, porque Esdras entende o seguinte: tudo tem que começar com Deus. Esdras entende, e muitos outros sacerdotes como ele começaram a entender que o cativeiro aconteceu porque o povo abandonou a lei de Deus. Então ele começa lendo a lei de Deus para o povo. Então ele faz um tablado, né, um púlpito, sobe ali, pega o texto bíblico e começa a ler. À medida que ele vai lendo e o povo vai entendendo, e o texto fala aqui, ó, faziam entender, eles liam para que o povo entendesse bem a lei. À medida que o povo ia entendendo, o povo chorava, porque eles viam que a calamidade que havia acontecido era exatamente porque eles não tinham obedecido essa lei antes. Então agora eles choravam de arrependimento, eles choravam de tristeza, eles choravam de lamento, eles choravam. Mas aí Neemias e os levitas, né, que eram as pessoas responsáveis pela música e pelo culto em si, começou a alegrar o povo. Não, nada de chorar. Gente, nós estamos tendo a oportunidade de reconstruir a nossa vida, reconstruir nossa nação. Hoje é o dia que o Senhor fez, está sendo lido diante de nós aqui a lei do Senhor. O Senhor está nos perdoando, o Senhor está nos restaurando, o Senhor está nos refazendo. Então a gente precisa se alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a vossa força. Então a gente tem que deixar que essa alegria invada o nosso coração, para a gente inclusive ter força para retomar nossa vida, retomar nossa história, né? E então a Bíblia diz aqui, como nós lemos o texto, que eles fizeram uma grande festa, se alegraram, todo mundo dividia as coisas que tinha com o seu semelhante, né? E viviam uma alegria bem completa por causa dessa percepção de que tinham recebido o perdão de Deus, de que estavam sendo restaurados pelo amor de Deus, pelo favor de Deus, de que realmente podiam contar com Deus para a retomada das suas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Hoje nós vamos conversar sobre isso aqui, né? A Bíblia diz que a alegria, ela faz o rosto até ficar mais bonito. Lá na igreja eu gosto de contar piada durante a mensagem. Na verdade não é contar piada, é pregar uma mensagem de forma descontraída, porque eu gosto de ver alegria no coração, no rosto dos irmãos, né? Quanta gente bonita sentada ouvindo, quanta gente bonita participando do culto, quantos sorrisos bonitos me são devolvidos quando eu falo alguma coisa sem distorcer a palavra, sem adulterar a palavra, mas às vezes eu falo uma coisa engraçada no meio da mensagem, porque para ficar menos pesado, ficar menos denso, e também
para que anime o nosso coração, né? Era isso que os levitas estavam fazendo aqui. A lei era pesada, a lei era uma coisa séria, a lei era uma coisa severa. Eles vinham de um contexto de morte de muitas pessoas, de morte das suas cidades, porque abandonaram essa lei. Então tinha tristeza no coração, mas ainda assim Neemias e os outros, não, vamos nos alegrar. A gente tem que se alegrar em Deus, a gente tem que aprender a se alegrar em Deus, porque Deus restaura a nossa vida, porque Deus se revela, Ele revela o amor dele para conosco quando nos levanta, quando nos cura, quando atende a nossa oração, né? Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós não temos como não nos alegrar em Deus, né? Pessoas como Paulo e Silas, presos, lá no capítulo 16 de Atos, né? Eles tinham tudo para estar reclamando, mas começaram a cantar meia-noite eles cantando, se alegrando em Deus, e um terremoto aconteceu, a cadeia se abriu, né? A gente lê lá em Atos capítulo 16, você vai ler Filipenses, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, regozijai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor. E outra vez eu vou falar com vocês, se alegrem no Senhor. E Paulo estava preso em Roma, sentenciado, aguardando o dia em que iriam cortar o seu pescoço. Mas ele falou, nem essa sentença, nem essa prisão, nem o que está acontecendo comigo consegue roubar de mim a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. Até a ciência fala sobre isso, né? Os psicólogos, os cientistas, eles vão dizer que o estado de alegria, o estado de contentamento, o estado de felicidade inibe a força do estresse, né? Os malefícios do estresse. O estresse provoca doenças cardiovasculares, doenças como diabetes, por exemplo, envelhecimento, ruga. Você aí, minha irmã, cuidado, se você ficar muito estressada, muito angustiado, manter isso vivo dentro do seu coração, vai te dar ruga, você vai ficar feia. Vai ficar feia. Não faz isso não. Faça a opção pela alegria. Só para você ter uma ideia, a alegria na Bíblia ela aparece como um mandamento. Aqui você vê no texto, alegrai-vos no Senhor. Paulo vai falar, alegrai-vos no Senhor. Vários salmos vão falar, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É um mandamento. Deus sabe que nós temos lutas, Deus sabe que nós temos dificuldade, muitas vezes a enfermidade nos alcança, muitas vezes a falta de dinheiro nos alcança, a falta de perspectiva, muitas vezes nós somos afligidos por algum problema na família, com filho, com esposo, com esposa, com um parente, no trabalho. A vida é cheia de frustrações tantas vezes, cheia de dificuldades tantas vezes, mas quem nos separará do amor de Cristo? Se você vai ler Romanos capítulo 8, no final do capítulo 8 de Romanos, Paulo faz um cântico, ele fala exatamente isso, quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala, nem os demônios são capazes de fazer isso, nem principados, potestades, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada pode nos separar. Deus decidiu se unir a nós, Deus, o Criador de todo o universo, decidiu se unir a nós, decidiu nos abençoar, decidiu nos chamar de filhos. Então ele fala, alegrai-vos nisso. Alegrai-vos nessa esperança, tem alegria nessa esperança, tem alegria em saber que você dobra o joelho para orar e o seu Pai que está no céu ouve a sua oração. O próprio Jesus falou o seguinte, olha, eu estou falando isso tudo com vocês aqui para que a alegria de vocês seja completa. E o que é o tudo que ele está falando no capítulo 15 de João? Ele fala que ele e o Pai habitariam em nós, ele fala que se nós obedecermos os mandamentos, tudo que pedimos, crendo, receberemos. Ele fala, o céu conspira a seu favor. O céu vai conspirar a seu favor se você obedecer a palavra, se você andar na palavra. E eu estou dizendo isso para vocês para que a alegria de vocês seja completa. É o mesmo Jesus que falou, no mundo tereis aflições. Mas no mesmo texto, no mundo tereis aflições, ele fala, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo é capaz de ser vencido. O mundo aqui não é o cosmológico, o mundo aqui é o sistema, é como a vida funciona, que muitas vezes traz frustração, traz tristeza, traz preocupação no nosso coração. Isso tudo pode ser vencido pela alegria do Senhor, que é a nossa força para vencer isso tudo, a nossa força para continuar progredindo, seguindo na vida, né? Então olha só, a alegria é um mandamento, a alegria é fruto do Espírito Santo. Tá? É tão sério isso que entre as questões relacionadas ao Espírito Santo, o que ele gera em nós é alegria. É por isso que muitas vezes você conhece uma pessoa que passa por muitas lutas, mas está sempre com um sorriso no rosto, está sempre com uma palavra de otimismo, está sempre com esperança no coração. Você fala assim, como é que essa pessoa consegue ser assim? Intimidade com Deus.
A vida de intimidade dessa pessoa com Deus não deixa ela ter uma perspectiva diferente da vida, a não ser uma perspectiva de alegria, uma perspectiva do cuidado de Deus, uma perspectiva de que Deus realmente está sustentando a vida dessa pessoa nas mãos. Isso é para mim, para você, para todo o povo de Deus, para todo aquele que crê. Deixa a tristeza para quem é da tristeza, para quem é filho da tristeza. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus, filho do Pai eterno. Então a alegria tem que ser uma coisa constante na minha vida e na sua também. Às vezes a gente vê pessoas que passam por calamidades, né, severas. A gente vai chorar por algum tempo, a gente vai chorar. Mas o choro não significa ausência da alegria. Porque a alegria do Senhor, ela não é uma coisa momentânea. Ela não é circunstancial. Não é as circunstâncias que dizem para a minha alma que eu devo ficar alegre ou não. Não é circunstância. Se fosse circunstância, Paulo chorava na prisão. Se fosse circunstância, Jesus chorava diante das tribulações. Jesus colocava apelido nos apóstolos. Jesus brincava com as crianças. Imagina Jesus brincando de roda com as crianças. Os discípulos, mestre, não faz isso não. Jesus, não impeça essas crianças de chegar a mim não. Deixa chegar a mim. Imagina Jesus todo alegre ali, sabendo que ele tinha uma missão pesada pela frente, sabendo que ele era ameaçado o tempo todo, sabendo que a mensagem era muito poderosa para mudar vidas, mas ainda assim Jesus se alegrava. Simão, não vou te chamar de Simão mais não, vou te chamar de Pedro. Você é muito duro, cara, vou ter que te chamar você de Pedro. Aí vinha dois lá que eram gêmeos, e vocês são gêmeos, começou a colocar apelido em todo mundo. E era assim que ele fazia, era assim que Jesus vivia, era assim que Paulo vivia, era assim que os primeiros cristãos viviam, com alegria no coração, porque entendiam todas essas coisas, né? Olha só, Deus nos fortalece diante das nossas lutas, nós somos salvos por Ele, nós somos amados por Ele, nós somos filhos dEle, Ele tem domínio sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso é só algumas coisas. Agora pense nas suas próprias experiências com Deus, para você ver se você não tem motivo para se alegrar. Muito mais motivo para se alegrar do que chorar de tristeza, tá? Se porventura você ainda não achou motivos para alegrar-se no Senhor, busca Deus em oração. Pede a Ele para colocar alegria no seu coração, a alegria de viver na presença dEle. E Ele vai fazer isso, Ele vai te mostrar isso, tá bom? Ele vai te mostrar isso, Ele não vai só falar não, Ele vai te mostrar isso, o quanto Ele tem feito, o quanto Ele tem realizado, o quanto Ele tem te sustentado, quantas portas Ele tem aberto, quantas portas Ele tem fechado, tudo isso para te abençoar. Como é que você não vai se alegrar no Senhor? Vamos orar. Senhor, obrigado porque a Tua alegria é a nossa força, nós te louvamos por isso. E que essa força continue nos conduzindo, nos abençoando, nos ajudando nos desafios dessa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre a sua vida. José Antônio, meu sogro, Deus o abençoe. Flávia, minha irmã, Deus abençoe. E todos os demais irmãos que estão aí, Deus abençoe. E que a alegria do Senhor seja constante, permanente na sua vida e no seu coração.